Meus amigos, estou aqui no trabalho, a gente trabalha no parque aquático e esse aqui é meu quiosque, tá bom? A gente está fazendo obra, tá um friozinho agora, baixa temporada, e a gente está aproveitando antes da alta temporada voltar, a gente fazer umas obras de melhoria. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa, mas você vai me entender melhor só para você entender o tema o assunto do vídeo. Aqui a gente está construindo uma parede nova, mas por quê? Porque no passado a gente comprou esse ponto de um dono antigo e ele construiu tudo errado, a infraestrutura é péssima e a gente viu que essa parede vai cair daqui a pouco, está causando um grande problema, então futuramente pode causar problema. Então a gente entendeu a necessidade de construir uma parede nova, expandir, tá bom? Mas também para nos proteger da quebra dessa parede ruim. Então a gente vai construir essa aqui, vai quebrar aquela para seguir para frente melhor, com expansão, com infraestrutura aos poucos melhor. E a gente melhorar aos poucos. Por que eu estou falando isso? Para a gente realmente entender a melhoria que a gente precisa fazer agora, para o futuro, a gente teve que entender o passado, o que foi construído no passado, os problemas do passado. Como que a gente chegou até aqui, como que essa parede foi construída, por que está ruim, o que está ruim realmente, para a gente entender o que a gente precisa melhorar. E meu irmão, essa é uma reflexão interessante, a gente precisa entender o passado, que não foi construído bem, está quase destruindo o nosso quiosque, para realmente entender o que a gente precisa construir agora e melhorar para um futuro melhor, mais tranquilo. É mais produtivo, muito provável que a gente vai expandir. E cara, essa é uma reflexão profunda sobre a vida. Porque cara, pensa assim, a gente está melhorando o passado, agora no presente, não deixar esse passado ruim, mal construído, afetar o nosso presente para a gente não levar para o futuro. Pensa comigo, cara. Eu gosto de levar essas coisas do trabalho para a minha vida e tem a ver com o livro que eu estou lendo agora. A gente não pode ser vítima do passado. O passado muitas vezes foi construído de uma forma ruim, sabe? Traumas, problemas, má criação, falta de referência em casa, amizades ruins, rejeição. Não sei, cara, qualquer coisa, pense sobre a sua vida. Assim como que pra mim tem umas coisas que são diferentes das suas. Mas acaba influenciando o jeito que a gente vai agir no presente. E a gente vê que isso pode destruir o quiosque todo. Pode dar problemas piores pro futuro. Se a gente não agir agora, se a gente não for protagonista de como que a gente está reagindo, agindo e lidando com isso. Entendeu? Então, cara, percebe, tem aquele famoso ditado, todo excesso revela falta. Percebe, toda pessoa, quase toda pessoa, né? Porque eu não posso afirmar 100% para todo mundo não, mas quase toda pessoa que tem essa obsessão com o dinheiro, como se fosse a única coisa que importa, provavelmente é uma pessoa que sofreu com falta de dinheiro e não aprendeu a lidar com isso com o passar do tempo de uma forma saudável, tá bom? Uma pessoa que é obcecada por aparência provavelmente foi uma pessoa que tinha muitos problemas com aparência na infância, foi zoada, foi esculachada, sofreu bullying ou foi rejeitado por causa da aparência. Uma pessoa que implora por atenção, quer atenção a qualquer preço, provavelmente foi uma pessoa que sofreu bullying, rejeitada na infância, desprezada, não aceita e hoje em dia consegue chamar mais atenção, mas lida com isso de uma forma exagerada e insaudável para encher um ego que não foi saciado na infância. Então, cara, problemas do passado acabam influenciando o nosso presente. Mas se não lidar com isso agora, entender isso agora, a gente leva para o futuro e vai piorando cada vez mais. Tá fazendo algum sentido para você? Então, cara, assim como eu, por exemplo, eu tô numa fase que eu tô lidando com muita coisa na minha vida, é um tempo bom para eu me tratar, para eu realmente entender por que eu tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida. E quando eu comecei a olhar para o passado, comecei a entender que tudo começou a fazer mais sentido, comecei realmente a me conhecer melhor. Que eu ajo dessa forma porque no passado eu sofri com isso, isso e isso. Hoje em dia eu tenho dificuldades com isso porque no passado isso, isso e isso. E quando a gente começa a olhar com isso, que seja na terapia, que seja falando com os amigos, que seja falando com Deus, orando, a gente começa com o passar do tempo a aceitar aos poucos para a gente conseguir lidar. E cara, é necessário, é importante. Muitas vezes a gente tem camadas construídas acima daquilo. A gente vai disfarçando uma personalidade
falsa, só para esconder a criança que sofreu, só para esconder a criança que sentiu falta de algumas coisas em casa, na criação, nos ambientes, nas amizades, nos relacionamentos, etc, etc. Então, muito provável, você pode ser vítima do passado. Meu amigo, eu cresci sem referência de pai, meu pai viajou para um outro país, eu morava no Oriente Médio, meu pai mudou para o Brasil. Eu senti falta de referência paternal por um tempo. Eu fui rejeitado na escola, em meus ambientes. Eu sou, cara, passei por coisas, e você também passou também. Bom dia, tudo bem? E cara, a gente pode ser assim, de alguma forma, vítimas de algo no passado, de falta em geral. E tudo bem, mas a gente não pode continuar nos vitimizando de algo que aconteceu no passado e deixar aquilo nos dominar agora no presente. A gente tem que pular dessa posição de vítima em relação a essas coisas para protagonista. Protagonista não de uma forma orgulhosa e egoísta, como se fosse tudo em relação como se o mundo todo fosse sobre a gente. Não, mas é nessa área específica de lidar com essas coisas. Então, protagonista de como que a gente vai agir em relação a isso, como que a gente vai reagir em relação a isso, e se a gente vai deixar dominar isso, deixar isso dominar a gente, ou a gente realmente vai ser protagonista e dominar aquilo. Tá entendendo? É isso que eu falo quando eu digo protagonismo. Então a gente não pode ser vítima. Porque no passado passei por isso. E pode ser difícil sim, cara. Desafiador, é uma prática com o passar do tempo. Antigamente eu reagia mais pesado, agia mais pesado, era mais escravo. Hoje sou menos escravo. E daqui a pouco vou dominar aquilo por completo. Realmente ser 100% protagonista sobre essas coisas da minha vida. Mas é uma prática com o passar do tempo, mas a primeira coisa é realmente entender que aquilo influenciou a gente, tá tudo bem, a gente sofreu, a gente foi vítima daquele passado, mas agora a gente é responsável, protagonista, e é isso, a gente vai começar a aceitar aquilo, se abrir, falar mais sobre aquilo, mas também se responsabilizar sobre o jeito que a gente vai agir, reagir e lidar com isso. Então, vítima do passado, o passado pode realmente ter sido construído de uma forma errada e pode ser destruído daqui a pouco. Mas a gente precisa realmente entender que isso tá um grande erro. Essa parede está um grande erro. E se eu deixar ela por muito tempo, ela pode cair em cima de mim e quebrar e causar problemas e prejuízos maiores. Mas agora que eu entendi que isso foi um erro do passado, eu vou quebrar ela, vou construir uma parede melhor, mais firme, e melhorando aos poucos as outras coisas. A gente chega no que foi feito de errado no passado, construído de uma forma errada, destruir aquilo e construir algo melhor acima daquilo. Então, vítima do passado, protagonista do futuro, para realmente não deixar esse passado influenciar o nosso futuro. Seja protagonista agora. O passado influencia o seu presente, mas não precisa ser levado para frente. O que sobra é o aprendizado para você inspirar outras, para você ajudar pessoas também. Mas agora, nesse momento, a gente precisa lidar com o que a gente tem, com o que realmente dominou nosso coração, nossa vida por muito tempo. E não deixar isso dominar a gente mais pra frente. Espero que esse vídeo fez algum sentido pra você. É bem assim, do nada, que eu tava gravando aqui, no meio dessa obra, dessa bagunça. Mas eu achei bem interessante sobre a minha vida e pode ser pra sua também. Deus te abençoe.